pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vamos conversar sobre a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, uma instituição extremamente importante para os profissionais e estudantes das engenharias, agronomia e geociências, a Mútua. Muitos conhecem a Mútua apenas pelos benefícios, mas ela vai muito além disso. Apoio social, capacitação, assistência financeira, valorização profissional e incentivo aos futuros engenheiros fazem parte dessa grande missão. E para falar desse tema, recebemos hoje 2 diretores da Mútua, que irão compartilhar experiências, oportunidades e explicar como estudantes e profissionais podem aproveitar tudo o que a instituição oferece. Ficou interessado, né? Então fique ligado em mais um episódio do nosso Engenharia em Foco. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC. Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico e presidente da ABMEC. Bom, hoje o nosso assunto é sobre a Mútua. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Nós vamos falar sobre os benefícios, os auxílios, sobre os planos de saúde, tudo que você pode saber e precisa saber sobre a Mútua. Bom, para a gente começar, eu vou pedir para que os nossos convidados se apresentem, mas gostaria de lembrar que esse podcast é patrocinado pela Mútua e também nos apoia o Sistema Confiacrea. Bom, primeiramente, Júnior, eu gostaria de agradecer a presença de você e o Wellington. E primeiro, você se apresentar, Júnior. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Júnior Neves, sou diretora geral da Mútua e estou aqui à disposição de vocês para falar, principalmente sou engenheiro civil, para falar o que vocês precisam para esclarecer a respeito da nossa Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Obrigado. Wellington, fique à vontade. Saudações ao pessoal todo aí, né? Eu sou o Wellington Adriano, de Castro Silva, sou engenheiro eletricista de segurança do trabalho. Estou na função de diretor financeiro da Caixa Minas, né? Estamos aqui para poder levar aí o conhecimento um pouco mais para os nossos colegas que vão assistir ao podcast. Bom, Júlio, é interessante o seguinte, antes de mais nada, é importante o profissional saber como é que a Mútua começou, como é que ela veio para Belo Horizonte já no início, como é que começou? Olha, a Mútua foi criada através de uma lei federal, a mesma lei que criou a ART. Sim. E ela foi criada justamente para ser o acolhimento para os profissionais. Algumas mútuas têm mais tempo, outras têm menos. Minas tem em torno de 40 anos. Então ela começou pequenininha e hoje ela cresceu demais, né? O começo dela foi mais restritivo, quando eu estive na primeira vez na Mútua, lá pelos idos de 87, 88, a Mútua era muito restrita, nem era diretor, o nome usado era coordenadores, e a gente tinha um trabalho mais restrito, porque Sim. Era tudo muito centralizado em Brasília. Hoje a Mútua cresceu, a gente tem os produtos, e a gente pode trabalhar mais descentralizados e mais próximo dos profissionais, porque a gente está na ponta, né? Hoje, no caso, mas a hierarquia aqui, você tem um diretor administrativo, diretor técnico, como é que é dividido? Diretoria geral, diretoria financeira, que é o Wellington, e o diretor administrativo, que é o Weber, que está licenciado. Sim. Bom, Wellington, falando de Mútua, quando o profissional lembra, ele lembra assim, benefícios, o que eu posso fazer na Mútua, etc. Muitos conhecem a Mútua até mais benefícios, mas além do benefício que a gente gostaria de saber, outras coisas também que a Mútua pode oferecer ao profissional. Eu tenho vários exemplos, nós vamos conversar isso aí, de profissionais que não sabiam, que sabiam, e eu gostaria de primeiro falar sobre os benefícios, assim, de um modo geral. Sim. Bom, a gente tem os benefícios sociais, né, que são 2 tipos de benefícios financeiros, vou falar. Os benefícios sociais, que são aqueles em que o associado e a própria família podem receber sem ter que devolver o recurso à Caixa. Esses são os benefícios sociais, que são 3. Mas ele vai receber esse benefício por algum motivo específico. Sim. Você tem o auxílio pecuniário, que é quando o associado está em famigerada situação financeira,
Então, ele pode receber até 3 salários por 4 meses, sendo prorrogável por até 2 períodos de 4 meses. Então, pode chegar a 1 ano. Então, ele pode receber esses 3 salários numa situação aí muito emergencial, e aí ele não tem que devolver esse recurso para a Caixa. Os outros 2 benefícios sociais, que é o auxílio funeral. Então, neste caso, quem recebe é a família, né? A família, neste caso, ela recebe na verdade, nem nesse caso, nem a família, pode ser a pessoa que custeia que tem ali que faz o pagamento das custas fúnebres, das despesas fúnebres no caso da morte do associado, né? E a gente tem o pecúlio por morte, que aí no caso são os dependentes do associado, em que esses dependentes recebem R$ 31.500 hoje, se for morte natural, ou R$ 63.000 se for morte acidental. Então, nesses 2 casos, houve o falecimento do associado. Eu achei interessante esse pecuniário, Júlio, ele está falando aqui. Vocês poderiam dar um exemplo que vocês efetivamente já pagaram? Assim, o que a pessoa que realmente está em dificuldades, o que ele faz para pedir? Porque, às vezes, infelizmente, isso acontece com muita gente. A pessoa pode estar desempregada, ou, às vezes, algum problema de saúde na família também, ele deixa de trabalhar. Como é que ele faz para receber o pecuniário, primeiramente? O pecuniário é só por morte, né? Os outros benefícios, quando ele está desempregado, esse que o Wellington acabou de pontuar, é por morte, né? Inclusive o auxílio funeral. Mas no caso de um desemprego, de uma dificuldade financeira, tem produtos para isso. Quando ele está os sociais, como foi colocado aqui, a gente não tem um retorno financeiro é como se a gente estivesse dando para o associado. Na verdade, todo o arcabouço financeiro da multa vem de nós profissionais, vem através da RT. Sim. Né? 20% da RT vem para a multa para a gente devolver para os profissionais. O que acontece, quando ele tem essa dificuldade financeira, a gente tem que fazer uma análise disso, a gente manda para Brasília para ver se a necessidade dele é premente mesmo. Aí ele será um benefício social que ele requer, é analisado pela assistência social, ele faz um trabalho lá em Brasília e nos retorna se aquele profissional está nessa insolvência total. Agora, tem muito que existe um outro benefício, esse é reembolsável, que ele pode solicitar, tá? Por exemplo, por um período que ele está desempregado, ainda não arrumou um emprego, mas não está insolvente, não tem necessidade de sobrevivência. Tem que comprovar. Esse aí é um benefício que você tem que pagar depois, é um reembolsável. Tá? Eu queria até acrescentar um exemplo, né, Júnior? Para o pecuniário, que é uma situação que eu vou fazer que poderia ter acontecido. A gente não teve nenhuma solicitação esse ano. Mas, por exemplo, as chuvas que aconteceram esse ano na Zona da Mata, em Juiz de Fora e em Ubá, né, propriamente dito, nessas 2 cidades, se ali houvesse um associado que a enchente veio, levou muita coisa da casa, e levou tudo nesse sentido, ele poderia fazer essa solicitação conosco, alegar, né, demonstrar o que foi perdido e solicitar esse auxílio por 4 meses. Se não tiver sido, né, se não tiver ainda se aprumado, ele poderia solicitar por mais uma prorrogação e uma terceira, se fosse o caso. Aqui, eu estou me lembrando da Covid. Na Covid, eu tive um problema de saúde. Eu tive um problema de saúde, fiquei 30 dias no hospital e pedi, vocês estavam lá, um valor lá pequeno, vocês tiveram um empréstimo momentâneo. Chamado Covid mesmo. Né? Foi justamente para suprir isso. Teve isso mesmo. Pelaquela necessidade, e a gente teve demanda. Social, né? Aquele social. Aquele é social. Você está falando... Sem reembolso. Não só falando desses benefícios. Agora, eu lembrei 2 coisas. Primeiro, sobre o plano de saúde. Né? O meu plano de saúde, da minha família, da própria... vem com a multa. Eu achei interessante que, na época, eu poderia escolher plano de saúde A, B, qualquer modalidade. Não sei se ainda continua assim, porque eu sou antigo. Eu te pergunto se ainda continua assim, eu posso ter um plano de saúde com algumas empresas nessa área?
Ou só uma específica, assim? A minha, por exemplo, é a Unimed. Ainda continua tendo outra? Não, só Unimed. Só Unimed. Então, Só ótimo. Unimed. Agora, e se a pessoa, por exemplo, eu tenho o meu plano de saúde com a Unimed lá, perfeito? Com vocês. E aí, esse benefício, vamos chamar de social, eu sei que aconteceu um caso que um colega meu faleceu e a gente procurou a multa para saber. Eu lembro que você falou aí do pecuniário, mas eu sei do plano de saúde. Que se ele faleceu, o plano de saúde já continua um período com a família. Né? A Júnia é mestre nessa resposta. É o que a gente chama de PEA, tá? É o plano de extensão assistencial. Não existe isso mais nos planos, atualmente, não existem mais. Só nos planos mais antigos, a multa tem isso. Então, quando o titular ou a titular falece, a família fica guarnecida com o plano sem pagar, sem ônus para a família, durante 36 meses. Então, hoje eu não consigo mais se eu entrar. Não, hoje não. Para quem está entrando agora, tem mesmo também. Hoje. O plano é para todo mundo, não é só para os antigos. O plano, se você entrar agora, você vai ter essa cobertura, tá? Por quê? Porque como é que isso surgiu? Surgiu lá atrás, quando as administradoras chegaram para a gente lá na multa e falaram assim, vocês têm o direito de alguma taxa ou de retorno. O que nós sentamos e fizemos? Não, a gente não precisa desse retorno. Nós queremos que crie o PEA. Porque o que nos importa é a família do associado. Porque se, por exemplo, uma viúva, que ela não é profissional, a partir morreu hoje, amanhã ela perde o plano de saúde, ela não tem vínculo. Ela não existe vínculo com a entidade. Ela não é profissional do sistema. Então, a família tem 36 meses para ela se recompor, né? Para se recompor e não ter mais um choque, que é ficar de repente com a família desguarnecida. Entendi. Agora, nós estamos falando aí dos benefícios, esse do plano de saúde, que é bem interessante. Eu gostaria que você falasse dos outros, até porque eu, particularmente, eu já tive a oportunidade de fazer, ter um apartamento, eu gostaria que você falasse alguns exemplos, vocês dois, desses benefícios. Assim, importante até, além dos benefícios, falar assim, valores, condições de pagamentos, aproximadamente os juros, porque no final é isso que importa para lá o profissional na hora de fazer análise em relação ao banco. Sim. Como eu comentei, a gente tem os benefícios sociais, né, que é um tipo de benefício financeiro, e a gente tem os benefícios que a gente chama de reembolsáveis. Muita gente trata como empréstimo, né, mas eu sempre destaco nas minhas palestras que não é um empréstimo porque a gente não pertence ao sistema financeiro nacional. A mútua é uma entidade sui generis, né? Então, assim, essa relação de crédito e pagamentos que acontece entre a mútua associada, ela não é, por exemplo, ela não passa por um crivo de Banco Central, coisas desse sentido. Sim. Então, assim, nos benefícios reembolsáveis, a gente tem aí um limite que pode chegar a 157.560, dependendo da modalidade do reembolsável, né? Temos um outro que chama Férias Mais, que pode chegar a 60.600. De acordo com a modalidade, vai mudando. Valor. Isso tem um limite. Já tem os limites, tem o teto. Eu falo para viajar. Para viajar, esse aí. E você fala, eu sei, 157.560, que é o que a gente chama de Equipa Bem, né? A Júnia pode depois dar os exemplos. E temos o Garante Saúde, que é justamente para essas despesas vinculadas à saúde, algum tratamento dentário. Extra o plano. Isso, extra plano. Eu tenho um plano de saúde. Isso. Aí eu precisei, sei lá, fazer alguma coisa a mais que o plano não cobre. Esse te garante saúde. Você poderia solicitar um benefício reembolsável no valor da sua despesa, que você tem que comprovar depois, né? Sim. E fazer o pagamento dela com o decorrer do tempo, né? E então a gente tem basicamente esses três reembolsáveis que a gente fala, e o primeiro, que foi o que a Júnia citou, que é a gente chama de ajuda mútua, que é justamente para o associado que está ali perdeu um emprego, está numa transição de carreira, algo nesse sentido. Ele pode pedir em Minas Gerais, porque esse teto ele é estadual por estado, né? Aqui a gente concede até R$3.000 por até 12 meses.
Então, ele recebe a parcela que ele solicitar pelo período que ele solicitar, vamos supor, 12 meses, depois ele tem o dobro do tempo que ele recebeu para fazer o pagamento. Tá, mas você falou aí, a grosso modo, carro, assim, eu sei que ajuda apartamento. A Júnior dá os exemplos. Mais algum... Lote, reforma. A reforma. Quando você fala reforma do seu imóvel. Desde o tijolo até o eletrodoméstico? Não, aí não. E a gente, não, mas se você tiver incluído alguma coisa aí que estiver comportando, mas assim, aí a sua proposta vem de você. A gente só analisa. É a obra em si, né? Lote, apartamento, você pode estar com ele com financiamento no sistema financeiro, habitacional, e você pode pegar na multa um valor para complementar uma entrada. Entendeu? Não tem problema nenhum isso para nós, tá? É só questão, o seu comprometimento financeiro mensal que não pode ultrapassar 30%. Peraí, olha só, você está falando interessante. Eu fiz isso, mas eu tinha um financiamento da Caixa, isso há anos atrás. Sim. Eu peguei o valor e fui lá e posso quitar com dinheiro da Caixa ou não posso, né? Pode sim. Então, isso aí também aí eu saio da Caixa, que estava lá há 20 anos, lógico que eu peguei o valor para acabar com o da Caixa. Sim. Eu fiquei lá, se não me engano, eram 4 anos na época para pagar a multa. Eram 3. Eram 3 anos. 3. Agora é que a gente tem alguns produtos até com 60 meses. Isso. Hoje está com 60 meses, igual vocês comentaram. Então, você falou do apartamento, a reforma... Compra de lote, compra de imóvel, no modo geral. Imóveis. Temos também quem é do agronegócio, pode comprar caminhão, pode comprar máquinas agrícolas. Tratores, semoventes, fertilizantes, gado. Viagem, férias. Eu lembrei da viagem que eu já peguei para fazer. Agora, fiquei importante o seguinte, pelo que vocês estão falando, em relação aos juros, não sei quem que vocês estão mais familiarizados, o valor a pedir e os juros vai variar em função do benefício, é isso? E também do prazo, né? Tá. Então, os juros também vai variar em função do prazo? Com o prazo. Quanto maior o prazo, aumenta um pouco os juros. Isso, e depende da modalidade também, do valor do juro. Isso. Além dos juros, a gente tem a correção monetária, que ela é feita, ela é aplicada, né, calculada de acordo com a média dos índices inflacionários, né, o IGPM, IPCA e INPC. Apura-se esses 3 indicadores, faz a média deles e compara com a poupança. Se o menor deles que é aplicado. Se o menor deles der menor do que 0,35, tem um piso que é 0,35. Eu me lembro até que recente, eu fiz porque no próprio site eu sei que tem lá um simulador. Em geral, eu faço a simulação e vejo, assim, em geral, sempre eu simulo 100 mil durante 3 anos. Esse eu tenho isso lá. Aí eu sempre pego, mas eu lembro que, assim, aproximadamente, assim, a grosso modo, os juros no final, conta assim de padeiro. Pego quanto que eu vou pagar no total, eu vou lá embaixo. E divide por lá, e põe 100 mil e divido no mês. Deu 6,5. Por 3 anos. 3 anos, isso mesmo? É isso aí. Mais ou menos, a grosso modo, é isso aí. Assim, às vezes a aplicação está dando 12, né? Então, eu acho interessante. E uma vantagem que eu me lembro quando eu comprei meu carro, que o carro já fica em meu nome. Não fica alienado. Não tem alienação fiduciária. A gente não é seguradora nem banco, né? Essa é uma grande vantagem. Então, se o associado comprar um veículo, por exemplo, e precisar dispor dele ali depois de pagas 10 parcelas, por exemplo, ele pode dispor, pode vender, utilizar o recurso do veículo para uma emergência qualquer, e continuar honrando as parcelas ali conosco, sem problema. Entendi. Então, quer dizer, eu estou ali com aquele veículo, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu tenho que fazer dinheiro. Né? Eu vendo o carro e continuo pagando. Continuando a multa. Porque não tem alienação fiduciária. Isso. Ele está desenrolado para qualquer... Entendi. Agora, por exemplo, vamos supor que, assim, a grosso modo, eu peguei um empréstimo lá de 50 mil só. Eu sei que pode até 150. Aí, eu estou terminando de pagar, faltam 3 ou 4. Eu posso pegar outro empréstimo ou não? Pode sim. Desde que o valor do outro empréstimo, a somatória deles, deu o teto nosso,
que é de 157 mil e Isso. poucos. então eu não fico alienado aqui. Não. Teve um período que a gente teve alguns encaminhamentos, né, que a gente teve que segurar isso, porque a gente não estava, o problema nosso era orçamentário, né, no Brasil inteiro. Foi uma transição, né, que nós passamos, o perrengue do Brasil foi isso. Mas não era financeiro, era orçamentário, até que se aprovasse nosso orçamento, nós ficamos num perrengue, nós tivemos que reduzir e não dar o segundo benefício. Na hora que regularizou, nós voltamos à normalidade. Agora, você disse que até 60 meses, é isso, o máximo? O máximo é 60 meses. Mas olha só, 5 anos é muita coisa. Mas vamos supor que nesses 60 meses, sei lá, eu estou lá, peguei o empréstimo, e aí acontece um problema assim, de morte mesmo da pessoa que pegou o empréstimo, do profissional. Sim. Como é que existe regra para cada benefício ou é o mesmo para todos? O que acontece com a dívida dele com a multa? Sim. Pode falar, Beto. Pode falar. Bom, todo benefício que é solicitado pelo profissional é descontado no momento do crédito uma parcela que a gente chama de QQB, cota de quitação de benefício. Essa QQB, eu faço sempre esse paralelo. Ela vai para a Caixa d'Água Nacional, que é como se fosse uma poupança grande, uma poupança, né? Uma Caixa d'Água. Seguro. É um fundo. Onde todos os benefícios depositam ali. Quando o associado falece, acontece há duas coisas. A multa vai nessa caixa d'água, pega o valor restante do benefício que falta quitar e quita com a gente, e as parcelas que ele pagou, né, até a sua morte, esse valor é devolvido para a família. Ah, é? O valor que ele já pagou ainda é devolvido para a família. Quita as restantes. Mas isso aí é tão impressionante que a gente conta isso aí, o pessoal fala que não acredita, que isso é sonho. Eu estou valendo mais gordo do que vivo aqui. Isso é um perigo. Aí, mas é o que acontece. Por que a gente tem benefício desse porte? Porque vem nós, profissionais, que trabalhamos para que isso exista. Vem das ARTs, nossas profissões. Qualquer RT, qualquer um NACO de 20% vem para a mútua. Então, o que é isso? É simplesmente voltar o que nós já contribuímos para o associado. Isso. Nós estamos devolvendo dinheiro para eles de qualquer forma. Ruim por morte, mas é melhor do que não ter nada. E é interessante que se você, por exemplo, Ronaldo, você comprou seu carro de 100 mil, né? E recebeu um trabalho extra e tal, e foi lá e quis quitar faltando 3 anos. Você pegou em 5 anos, pagou 2 e quitou os 3. Então, você deixará de pagar a correção monetária, deixará de pagar os juros, tudo né, que a gente vai pagar só sobre o principal. E em relação à QQB, que já foi descontada lá atrás, quando você recebeu o recurso, você tem 2 opções. Você pode optar por receber o que você pagou de QQB daquele período, ou você pode optar por manter o seguro, que é como se fosse o seguro, a QQB, e se acontecer alguma coisa contigo nesse ínterim, aplica-se a regra do QQB. Se o associado venha a falecer, aquele valor que foi pago do benefício é devolvido à família. Isso que nós estamos falando aí, no caso, de falecimento. Mas, às vezes, eu peguei lá 50 mil, tive uma dificuldade, perdi emprego, estou em transição, eu posso tentar renegociar essa dívida, assim, é melhor, assim, a minha dúvida, assim, eu posso ficar quieto, porque tem gente, cada um vai agir de uma forma. Deus deve ficar quieto, não vou pagar, deixo lá, tem uns que devem lá, olha, eu estou com dificuldade, Como é que é isso? Assim, o que o profissional deve fazer quando ele sabe da dívida e ele realmente quer lá, redistribuir a dívida? Como é que vocês fazem? A gente tem esse processo de renegociação, tá? A gente tem exemplos assim, eu fiquei devendo 3 parcelas. Aí eu vou lá renegociar. O importante é que o profissional nos procure, porque a gente não tem condição de saber que A, B e C devem alguma coisa. Né? A não ser que se peça a pessoa para olhar, aí a gente levanta essa dívida.
Porém, é importante isso colocar, porque isso é até tradicional para a gente. Você está devendo 3 parcelas, você vai lá querer negociar, como você pede para julgar essa parcela para o final do contrato. Aí você fica adimplente. Você não deve, aí você vai pagar com correção e tudo no final do contrato. Quer dizer, essas 3 ou 4 ou 5 joga para o final. A gente tem deliberado isso, não é, Wellington? Vai facilitar para ele. Você juntou 3 parcelas, vamos pôr R$1.000 cada um, 3 mil. Eu não tenho condição de pagar 3 mil. Então, eu peço para julgar para o final. Então, se ele financiou em 36 meses, ele vai tomar mais 3, até 39. Inclusive, é interessante citar, né, que a gente está gravando isso no mês de maio de 2026 e a gente tem até o final de junho uma campanha de renegociação. De renegociação, já em processo, né? Tanto de benefícios quanto de anuidades, né? Então, qual o valor da anuidade hoje, se eu for ingressar no mundo? Hoje, 88 para você entrar. A primeira anuidade é R$88. 88. E para entrar, mas e a mensalidade? Não tem mensalidade. Desculpa, eu falei mensalidade, anuidade. Anuidade. 88? A anuidade novos, cheia é 200. Para novos associados. Quem não é, tá. Você perguntou para entrar. Você para entrar. Você não perguntou para permanecer. Tá certo. Mas eu acho que eu pago 120 ou 130. É porque você paga adiantado, então você tem um desconto por adiantado. Isso. Tá. Então, hoje a anuidade é 220. Quem pagou até dia 30 de abril teve R$50 de desconto. Então ele pagou 170, né? Porque vai descontando, a gente vai dando desconto por adiantar a anuidade. E quem paga até 30, não vai ser 29 de maio, que é um dia útil, né? O último dia útil de maio é 29, e ele tem R$20 de desconto, então ele vai pagar 200. Entendi. E a anuidade cheia, vamos dizer assim, ela vence dia 30 de junho. Então ele vai pagar 220 dia 30 de junho. Então ela começa a poder pagar a partir de fevereiro, 1º de janeiro. Mas 1º de janeiro você já pode adiantar. Já entra com desconto. Isso. Entendi. Agora, esse profissional, é importante saber o seguinte, a mútua, hoje, você disse, tem quantos anos? A mútua começou com a lei da RT 77. Algumas multas têm mais anos, outras têm menos. Mas tem multa em todo o território nacional. Onde tem CREA, tem multa. Mas às vezes, como esse podcast, que muitas pessoas vão realmente estar, às vezes até no interior, mas ele é engenheiro, está no interior, a solicitação, como é que ele faz a solicitação do benefício? É pelo site. Tudo agora é pelo site. A área logada do associado. Tudo é logado como associado, aí ele pode entrar e dar uma olhada, né, Wellington, de todos os benefícios, ver que é o que se adequa melhor. Perfeito, mas olha só, em geral, eu olhei o benefício, escolhi um deles. Em geral, qual a documentação que o profissional tem que apresentar? E qual o valor, assim, dependendo do salário, a pessoa pode ter um salário ou não. Ele tem que, o salário dele tem que ser proporcional ao que ele vai pedir dinheiro. Não é bem proporcional, né? No caso que a gente olha a capacidade financeira, do comprometimento financeiro que ele tem, mensal, porque às vezes, por exemplo, o profissional vai pedir um valor, por exemplo, valor cheio de 157 e pouco. O que acontece? Mas ele tem pensão alimentícia. Aí ele tem. Então, a gente faz essa análise do que ele pode de capacidade. Nem sempre ele pode pegar os 157. Entendi. Então, essa análise é feita da capacidade financeira. E não pode, como a gente fala, não pode exercer mais do que os 30% por lei. Mas olha só, mas vamos supor que eu pedi 150 e tenho algum problema com uma pensão, o que for lá. A gente vai descontar isso. Aí, mas de qualquer jeito, ele vai receber a resposta. Eu não posso isso, mas. O dinheiro pode ser liberado nesse valor. Isso mesmo, o retorno é assim, sua capacidade financeira para poder os 150, não, vai dar só 100. Você aí aceita ou não. Agora, é importante destacar, Ronaldo, que o valor solicitado tem que estar casado, entre aspas, com a finalidade do benefício. Isso. Né? Então, se você vai comprar um veículo de 100 mil, de 150 mil, que seja, você tem que depois comprovar que esse veículo está no seu nome, que ele custou o valor, no mínimo o valor que você recebeu. Então, você pode comprar um veículo maior. Então, você mais caro pode, mais caro, a gente não obriga, não menor.
Não, você chegou num ponto interessante. Então, eu pedi a verba, estou recebendo, estou pagando. A comprovação, eu pedi, sei lá, 2 anos, vamos arredondar aqui. Eu comprovo no primeiro mês, no segundo, quando eu comprei o carro, qual é a data para eu comprovar? 90 dias depois que você receber o dinheiro na sua conta. Você tem que apresentar a transferência do veículo pro seu nome. Sim, mas e se for uma obra, a obra não vai ser obra de igreja, que não vai ficar lá 50 meses. Como é que é a obra, no caso, o que ele tem que mostrar? Sei lá, se for tijolo, a tinta, se for ele tem que mostrar fiscais, isso, são né? documentos fiscais. E a gente não pode exigir, por exemplo, que ele termine a obra em 90 dias. Certo? A gente na obra, eu peguei para fazer uma reforma, há muito tempo atrás, o que aconteceu? Porque a obra, às vezes, demora 1 ano e meio, Sim. mas ele tem condição de apresentar notas fiscais. Então, a gente sabe que obra, na hora do pedido, ele pode nos demonstrar que essa obra tem duração de 12 meses, então, no final dos 12 meses, ele vai ter que prestar conta. Aí, através de notas fiscais, Entendi. de pagamento de pessoas, entendeu? Aí a gente apresenta tudo. Ele tem que guardar, o mais importante é guardar as notas fiscais se for obra, né? Se for o carro matou, você falou o comprovante. Isso. E eu me lembro, quando eu viajei... Se for compra de lote, tem que apresentar o documento, a escritura, o registro do lote. Eu achei interessante, quando eu viajei para o exterior, eu apresentei para vocês aceitaram, foi que eu tinha comprado lá Libra. Aí vocês aceitaram. Aceita, no cartão. Achei interessante isso aí. Mas eu também mostrei, assim, para não ter dor de cabeça, eu mandei a passagem. Para não ter. Sim. Porque só a Libra não. E tem um hotel também, né? Tem hotel, se você vai ficar em hotel, tem o custo do hotel. Tem o que você gastou lá, se você for para Disney, por exemplo, você gastou lá de entrada de parque. Cartão comprova. Agora, é importante destacar também, Ronaldo, que de acordo com o benefício que o associado solicita, que é liberado para ele, o próprio regulamento traz os documentos comprovantes daquela utilização do recurso. Sim. Então, você pode comprar um veículo novo, você vai apresentar o quê? Uma nota fiscal que vai sair no seu nome. Se for um veículo usado, você vai colocar o ATPV, que é o antigo documento, né? A transferência o para o seu recibo nome. de transferência. Então, de acordo com o benefício solicitado, é importante o associado buscar a informação que está bem disponível no site do que é a comprovação daquela transação, daquela utilização do recurso. E eu acho interessante que eu sei que vocês são bem rígidos nisso. Eu gosto de falar para os associados, não. O cara vai pegar, é comprovado. Tem tudo comprovado, tudo comprovado. Eu sei até, eu não sei o que aconteceu, eu mandei um e-mail para provar o carro e depois vocês me cobraram mesmo, mas tinha mandado por e-mail. É importante destacar que a não comprovação da utilização do recurso, ele fica inadimplente com a gente com essa comprovação. E gera sanções. E ele pode, enquanto ele não comprova, ele não pode pegar outro benefício. O próprio sistema bloqueia isso. Então, se a pessoa tentar dar o tomé, ele vai só tentar uma vez, ele não vai conseguir ir para frente. Não vai. Além disso, né, a gente falou sobre as questões de renegociação, que você tocou alguns momentos atrás. É importante destacar que os devedores hoje estão sendo processados em juízo, né, na justiça. A justiça, nós estamos cobrando judicialmente. A inadimplência. Os inadimplentes são cobrados como qualquer outra empresa, né, porque a gente tem um benefício, né, nós diretores cuidamos do recurso que não é nosso. Então a gente tem que executar as pessoas que não estão adimplentes conosco. E tem um escritório para isso, um escritório de advocacia para isso. Mas de qualquer jeito, eu achei bem interessante esse raciocínio de vocês, dessa cobrança, e que tem que deixar claro que, se por acaso ele, como você falou, não comprovar, a gente não vai falar que ele nunca vai poder, mas ele vai cair numa lista diferente internamente, por conta daquele que ele cometeu, né? Quando ele faz o login no site, já vem falando que ele está faltando apresentar a comprovação do benefício X.
ele não consegue solicitar. Não, ele não nada consegue, ele está do partido. travado já. Entendi. Ele nem Não consegue. é não, os não. diretores, é o sistema. Não Entendi. existe o jeitinho. É. Não tem Entendi, jeito. Entendi. Mas eu achei interessante, nós falamos aí, ó, carro, imóvel. Eu acho que tinha. Tem mais dois que precisam ser falados aqui. O saúde foi falado ano passado, que é diferente de plano de saúde. E uma das demandas que é muito alta é para tratamento dentário. Porque hoje, tratamento dentário está Sim. quase o preço de um carro, né, gente? Sim. Então, tem muita gente que pede para justamente isso. Para tratamento dentário, que não está, às vezes, no rol. Você pode fazer um plano de saúde com o plano odontológico, mas às vezes você não faz. Sim. Então, você vai fazer com o seu dentista particular. Aí, o que vai acontecer? Você pode pedir esse benefício para tratamento odontológico, tá? Você lembra o valor, Júlio? Só de curiosidade. 121 mil. 121 mil e pouquinho. e Mas 200. aí tá. Não, tá esse é o até teto. ótimo. Esse é o teto. Isso é o teto. Tá. Mas Você tem que comprovar. Você tem que comprovar. Se Né? você Então, pediu você não vai- 121, você vai gastar, se for para dente, você vai ter que gastar 121 na Haja boca. dente. Haja dente. Tem que arrancar todos e implantar Às vezes todos. um crocodilo, né? Acho que botar até uma arcada mais dupla. Você de reserva, hein? Bom, essa eu não sabia, mas isso pode ser uma cirurgia plástica também? Pode. 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 Uma cirurgia plástica, uma cirurgia, por exemplo, auditiva, de olho. Uma série de coisas que você pode. Tudo que O tem a ver com a equipamento para saúde. surdez entra? Entra, mas é outro tipo de benefício. Também, Também outro? temos. É. Financiamento para esse tipo de necessidade. Esse benefício especificamente ele chama Prótese, PIN. órtese. Chama PIN. Ah, é? Ele é o programa de inclusão mútua. Nesse benefício, que também é reembolsável, né? A diferença dele é que você não paga, ele não tem juro, ele tem apenas a correção monetária. Então, assim, se for analisar a correção, o juros, se for analisar, cai bastante. Cai. Valor, se você for comparar com outro benefício, sim. Sim, porque é justamente para necessidade. Por exemplo, um aparelho auditivo, Uma cadeira de rodas. uma cadeira de roda, uma órtese que você precisa fazer, Isso, uma prótese. uma prótese que você pode não estar incluído no seu plano de saúde. Então, tudo isso são benefícios que vieram para ajudar, né, nossos associados, que quando eu falo nosso, é o Brasil inteiro, viu, gente? Ó, nós estamos falando sempre de profissionais aqui, Isso. né? O profissional, quero deixar bem claro, isso é um fato, a pessoa tem que estar adimplente com o CREA, Registrado. correto? Sim, e com a mútua. E com a mútua. Para ser associado, sim. Porque com a multa ele já tem tal. Mas é porque tem Às vezes ele um- paga o CREA e não E não paga a multa. multa. É. Não, aí que ele corre e paga a multa. Mas tem muita gente que paga a multa e não paga a CREA. Quando chega, dá um problema. Pensa comigo. Ele se sente... O benefício. Já paguei muito, já não passamos. precisa. A gente pensa comigo. A mútua, ela tem os recursos dela são advindos de onde? Da ART. Isso. Então, a pessoa, né, o associado, o profissional, para buscar um recurso conosco, buscar um benefício reembolsado conosco, ele tem que estar registrado no CREA. Sim. Né? Além disso, ele tem que estar kit com o CREA, porque um dos documentos que ele tem que apresentar na solicitação é a certidão de registro de quitação, CRQ, que a gente pede lá. Né? Então, você tem que mostrar lá que você pagou a anuidade do CREA 2026. Por quê? Porque ela venceu dia 31 do 3. Ou demonstrar que você está pagando ela parcelada. Então, você tem que colocar a certidão de registro de quitação. E, claro, né, se vai solicitar um benefício, ele tem que estar adimplente com a multa. Assim, hoje o prazo médio, ele entra solicitando a verba e até ele ter a resposta positiva e negativa, está dando quanto tempo? Está dando cerca de 30 dias 30 que a dias. gente Está houve uma mudança. tentando manter esse prazo. A gente houve uma mudança no sistema da multa nacional no início desse ano e ainda estamos tendo alguns ajustes. Então, quando mexe, acontece um erro. Acontece um erro, mas é um sistema nacional que está sendo modificado a nível de procedimento. A média A gente está trabalhando para diminuir isso. Mas ainda eu acredito que até o final do ano a gente consiga chegar nessa média de 30 dias. Menos de 30, eu quero falar sobre um produto que é importantíssimo para as mulheres, que não foi falado aqui. Não, eu falei a plástica. Não, nós temos produtos específicos para mulheres, que foi criado agora, depois de muitos anos,
A plástica serve para homem também, mas Sim. a licença maternidade só serve para mulher, Sim. entendeu? Então, assim, nós agora temos um sistema de licença maternidade, que muitas de nós trabalhamos com PJ, né, outras, né? Então, o que acontece? Quando você está nesse período, né, de aleitamento, você tem dificuldade de trabalhar. Sim. Então, sua renda cai muito. O que acontece? A gente tem o benefício, esse tipo social, não tem reembolso, tá? Em que ela pode ter, durante a licença maternidade, por exemplo, até 3 salários mínimos. Se ela não tem nenhum recurso, que ela não paga INSS, ela vai ter os 3. Se ela não tiver, se ela receber do INSS um salário mínimo, nós vamos complementar com 2. Durante 4 meses, estendendo até 6 meses, que é a licença não é maternidade. reembolsável. Não é reembolsável. Vai ser um complemento na renda. É justamente no período, é um benefício social para as mulheres, no período que você está com licença maternidade. E essa mulher pode ter também um auxílio creche de 1 salário mínimo, durante o período, quando ela voltar a trabalhar, até a criança fazer 1 ano. Também é não reembolsável, é social. Já está em vigor. Já está em vigor. E tem o Empreender Mulher, que é um benefício para as mulheres que querem fazer o seu negócio, montar o seu escritório, comprar algum equipamento, até 30 mil e pouco. Reembolsável. Reembolsável. Mas ela faz um projetinho, eu vou comprar isso que eu vou montar meu escritório. Eu preciso disso e disso. Deu 30 mil. O que vai acontecer? Ela tem 12 meses para começar a pagar. Do dia que... De carência. Então, eu não podia deixar passar, porque isso é uma batalha para nós profissionais mulheres. Porque, historicamente, não tem um produto específico para as mulheres. E nós somos... licença maternidade é só para mulher. Quando você falou, quando a pessoa é PJ... isso aí. Autônomo mesmo. É isso aí. Você dá no mesmo. É isso aí. Para as mulheres, muitas delas são arrimo de família, ou são mães solos, né? Sim. Então, isso aí veio para suprir uma necessidade para o Brasil inteiro. A gente ainda não citou, né, Júnior? Eu acho que agora me veio à memória. A gente passou pela anuidade, falou que a anuidade inicial é R$ 88,00, né, a primeira associação, mas é importante dizer que a lei que criou a multa trouxe uma carência para a utilização dos benefícios reembolsáveis e sociais. Como assim? Então, a lei ela trouxe que o acesso a esses benefícios sociais e reembolsáveis, benefícios financeiros, esse acesso se dá a partir de 1 ano de associado. Tem uma carência de 12 meses. Então, se eu associar a mútua hoje, somente daqui a 1 ano que eu vou... Você consegue os benefícios. Eu sabia disso, mas é importante... Mas é importante a gente alertar isso aqui. Porque a gente foi falando e esqueceu desse período de carência, tá? Importantíssimo isso. Agora, olha só, nós estamos falando aí de profissionais, né? Profissionais, eu queria entrar num ponto aqui sobre o estudante lá de engenharia lá, ou quase formando. E isso é um assunto, porque depois eu gostaria também de falar com vocês que às vezes as pessoas pensam que a multa é só essa parte de reembolso, não, é uma outra parte. Agora, em relação primeiro ao estudante, vocês têm alguma coisa já em andamento, já pronta, assim, porque nós estamos falando de profissionais. Tem o Mútua Júnior, né? O Mútua Júnior. O que seria esse Mútua Júnior? É benefício? O Mútua Júnior ele é um programa, né? Vamos falar, um programa aberto aos estudantes da área tecnológica, né, de engenharia, onde os estudantes eles têm acesso a alguns produtos que não são benefícios financeiros. Então, eu gosto de destacar muito o acesso, por exemplo, às normas ABNT. Então, todo estudante, desde o primeiro período, uma vez credenciado no Mútua Júnior, ele tem acesso às normas ABNT durante todo o curso dele. Interessante. Para os profissionais também. Os profissionais podem salientar que os profissionais eles podem acessar as normas ABNT gratuitamente. De maneira online. Positivo. Sim, de maneira online. Agora, além desse, tem mais, eu achei interessante. Porque no caso do estudante, propriamente dito, ele não é um associado, né? Porque o associado é um profissional registrado no CREA, certo? Sim. Ou um empregado do CONFEA, dos CREAs ou da própria mútua. Sim. Esses são os nossos associados. Então, o estudante, não sendo já da área tecnológica, né?
ele faz esse credenciamento no site do Mutua Júnior e a partir daí ele vai ter que enviar, né, fazer o upload do comprovante de matrícula dele, ele tem que renovar isso semestralmente, coisa e tal. Mas, além desse acesso às normas da BNT, por exemplo, ele tem acesso a um outro benefício que todo associado tem, que é o Clube Mútua de Vantagens. Tá. O Clube Mútua de Vantagens é um portal, né? É um portal que ele tem aí várias empresas cadastradas, onde você pode comprar aí equipamentos de informática, você tem, por exemplo, Samsung, Dell, você tem grandes lojas de varejo, você tem Electrolux, então são várias marcas importantes, marcas de renome no nosso em âmbito nacional, onde os estudantes também têm acesso a esse benefício. Eu me lembro que eu já participei do Clube Mútuo, além então tem hotel, se for lembrar, tem hotel, tá locadoras de veículos. Você tem lojas de roupa, né, de grife, tem de grife, tem. Tem bastante coisa. Mas esse desconto, eu sei, como é que ele consegue ou ele é para profissional, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Como é que ele consegue? Eu entro no site da própria multa e que você falou, Dell, vou no da Dell por ali ou tem algum outro caminho? Quando você está na área logada, tem o acesso ao Clube Mútuo. Na logada? Na área logada, porque você tem que ser associado. Sim. Né? Então, na área logada, você vai ver o Clube Mútuo. Quando você abre, te transfere para o portal que faz esse controle das lojas, que é feito pela Dynamos, né? Então, a Dynamos, ela é uma empresa especializada nesse tipo de desses clubes de vantagens de vários órgãos federais. Então, por isso, são empresas de renome, porque você tem, geralmente, são empregados federais, de altos salários, então você tem bastante coisa interessante lá. Uma vez dentro do portal do Clube de Vantagem, dentro da Dynamos, você escolhe lá Dell. Então, tem o cupom que está dentro da área logada, que você vai entrar. Então, você tem um certo controle, né? Não é qualquer um que entra no site e sai tendo desconto. Entendi. A gente tem um desconto muito importante que me veio agora das farmácias. Das farmácias. E outra que tem lá também, que tem lá dentro, para o Mutua Júnior, é a plataforma de saúde que foi criada justamente para atender esse público. Aquele que a Qualicorp montou, né? Então, esses estudantes... Mutua Saúde. Que vai poder participar do mesmo? Não do plano de saúde, da plataforma Mutua Saúde, que lá está R$19,90 por consultas online ilimitadas. Eu sei, mas é ligado a alguma... Ligado à multa. Eu sei, mas ele escolhe um profissional ou ele vai por uma agência de saúde? Não, quem fez a plataforma é a Qualicorp, que é a que vende nossos planos de saúde. Que vende o nosso plano de saúde. Sim, então, ela fez deve ter feito, que eu ainda não naveguei, né? Você já navegou nele? Não consegui navegar. É uma plataforma que vai ter, e tem os indicativos lá dentro da plataforma, como é que seriam as consultas, se é clínico geral, e se é especializado, entendeu? Então, isso para o estudante ajuda muito. Mas o estudante que ele quiser saber, essas informações vão estar... Vamos supor que eu ainda não entrei, eu sou estudante, mas eu quero saber dessas informações. No site da multa vai ter lá, né? Tem lá o Mutua Júnior. Mutua Júnior, tem que entrar no Mutua Júnior. No portal mutua.com.br, qualquer associado, né, qualquer engenheiro, qualquer cidadão acessa. Lá embaixo você vai ver o link para o Mutua Saúde, se quiser isso. Como verá, por exemplo, para o Mutua Júnior também. E Tecnoprev, o Tecnoprev, o Mutua Júnior pode acessar o Tecnoprev. Bom, eu queria falar para você, vocês estão falando que o Tecnoprev é mais... Eu tenho que é Tecnoprev. Todo mundo tem. Eu gostaria que você falasse sobre o Tecnoprev. Eu vou falar e depois ele complementa, que ele é muito bom nessa parte. Aqui a gente divide a bola. O negócio é esse. O Tecnoprev é assim. Eu não quero fazer previdência privada. Não tem escolha. Porque dos R$50, dos 88 quando você entra, 50 vai criar o seu Tecnoprev. Se você vai pagar depois, no outro ano, 220, desses 220, você vai 50 para o seu Tecnoprev. Sim. Então, você vai estar sempre capitalizando anualmente com aquele valor de R$50.
Eu não quero, não. Você quer porque a gente vai colocar, tá? Porque isso tira da sua anualidade, tá? E aí depois você pode ir fazendo aportes dentro desse Tecnoprev de acordo com a sua capacidade. Você explica melhor, porque ele sabe melhor que eu. Eu vou complementar junto com a dúvida que eu tenho. Pago o Tecnoprev. Tá. Eu posso aumentar para ficar um valor maior ou posso fazer aportes? Você pode fazer as duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso, porque a ideia do Tecnoprev é justamente isso, né, a multa criada ali pensando também no futuro. Sim. Então, quando não tem nem tanto tempo que isso aconteceu, não, salvo engano, foi ali pelos idos de 2016, É mais recente. 2000 é mais recente. Então, desde esse ano, né, na década passada, vamos falar assim, essa parte que a Júnia comentou, que todo ano o associado paga a anuidade, hoje o valor é R$ 52,50 que tira da anuidade. Então, assim, eu paguei hoje, eu paguei esse ano, em janeiro, tive R$ 50 de desconto. Quanto foi a minha anuidade? 170, 220 menos os 50. Desses 170 que eu paguei, 52,50 foi para a minha conta do Tecnoprev, né? Eu tenho uma previdência privada na empresa que eu trabalho, então hoje eu não faço, mas recomendo a quem não tem, por exemplo, o Ronaldo, que faça esse aporte na medida do possível, né? A ideia da criação da conta no Tecnoprev é justamente para incentivar o associado para esse pensamento previdenciário. O que eu vou querer lá no futuro? Então eu vou fazer uma poupança, eu não vou chamar de poupança, porque poupança é um instrumento financeiro também, né? Mas eu vou fazer uma previdência aqui de R$300 por mês. Então você entra em contato, a gente entra em contato com a MAG Seguros, que é a empresa que gerencia, que comercializa esse valor, e você pode fazer, eu quero fazer um aporte mensal no Tecnoprev, no mínimo começa em R$50, eu quero fazer em 300. A MAG, ela pode te oferecer produtos de seguro, caso você queira. Eu quero fazer um seguro de vida. Então, você pode colocar também junto com o Tecnoprev. Eu quero fazer um seguro, uma pensão em caso de invalidez. Também então, existem esses alternativas. Produtos financeiros extras. Onde eu acho essas informações aí para o associado da multa para saber esses aportes? No próprio site da multa? No site da multa, onde você vai ver lá o Mutuo Saúde, você vai ver o Mutuo Júnior, tem o Tecnoprev também. E ele é gerenciado pelo BB Previdência. Mas não adianta chegar no Banco do Brasil e falar assim, eu quero fazer um Tecnoprev. Não vai ter que fazer diretamente no site da multa e juntamente com a MAG, que é a que administra o processo. Olha só, Júnior e Wellington, nós estamos falando aqui só de benefício, sociais e reembolsáveis. Agora, uma coisa, eu gostaria que vocês falassem do seu associado, porque eu, como presidente hoje da ABMEC, eu já me utilizo muito da multa de uma outra parte, né? Que é a parte de eventos. O que é assim, eventos que eu digo? Os patrocínios de vocês mesmos. Eu gostaria de saber de vocês, inclusive para próprias associações e para quem está interessado, esse trabalho de vocês. Assim, eu vou falar do nosso aqui. Cartilhas, nós fizemos 2 palestras internacionais. Esse evento também. Outros eventos de uma palestra, além dos internacionais. Então, eu gostaria de falar vocês falassem disso. Como é que a associação pode se beneficiar dessas vantagens mesmo, né? Porque aqui para o profissional, como no início você falou, aqui a verba da RT, que é os 20%, profissionais. Então, eu gostaria de falar se a pessoa, se as associações, entidades, como eles podem fazer para solicitar alguma participação da multa nos eventos? Eles têm que primeiro estar junto do CREA, né? Fazer parte das entidades do CREA, e aí ele tem que fazer um projeto. Chama Divulga Mútua. Então, ela faz um projeto, constrói aquele projeto com a divulgação, com isso, vai colocar o número de participantes previsto, o número de palestrantes, orça aquilo e chega a um valor. A gente tem uma tabela que modula isso, que a gente consegue, pela descrição do projeto,
saber se aquilo entra mais ou médio ou alto, de modo que no final, por exemplo, você pode pedir 50 mil, mas às vezes sai 45, sai 40, por causa justamente dessa tabela que faz de valoração. Mas isso a gente tem ajudado muito, principalmente nós estamos aqui diante do Divulga Mútuo, né? E tem, além de tudo, pode falar, compra de stand também, em feiras. Nós fazemos isso, compra de stand, em feira. De stands, ela é fora do Divulga. É fora do Divulga. Por isso que eu pedi para ele falar. Mas ela é um pouquinho mais. Tem que ser um pouco mais planejada, porque o projeto de compra de stand, onde a Mútua vai ter lá a sua mesa, cadeira, participar de alguma feira, algo nesse sentido, ela precisa chegar para a gente com no mínimo 60 dias. Então, por exemplo, a gente está falando agora em maio, tem que ser no mínimo de julho, agosto. Então, aí o processo é diferente. Isso, né? O processo ele é um pouco diferente. E com as entidades, a gente tem, né, muito bem falado pela Júnia aí, a possibilidade de apoiar em publicações, né, de revistas, de jornais, de cartilhas, catálogos. Eu lembrei de um livro também, não? Isso, se a depender, geralmente publicações de modo geral, né, eu lembro, por exemplo, de uma publicação da Associação de Pará de Minas, a EAPAN, que ela fez como se fosse um livro mesmo sobre o Grande Hotel de Araxá, olha só. A Associação de Pará de Minas fez um livro porque aquilo sobre ali é um marco, né, gente? Aquilo ali já foi cassino, já foi um tanto de coisa. Ali foi feito pra nata, né? Isso. Aquilo ali é lindíssimo ali. Isso. Então, assim, dá para fazer esse apoio às entidades, né? E as entidades, elas apontam as contrapartidas, né? Que serão concedidas à Mútua diante daquele evento, daquela publicação. Isso, como a Júnia bem disse, é ranqueado num valor e, no final, apura-se né, no projeto apresentado pela entidade. Vai trazer ali os custos, algumas coisas a gente pode fazer o apoio, outras não, como, por exemplo, um lanche. A gente tem essa restrição. Coffee break a gente não pode patrocinar. Mas qual o prazo, assim, o meu evento, por exemplo, eu fui aprovado hoje na Mútua. Qual o prazo de execução máximo que a Mútua libera? Porque o meu evento no máximo, não, seu evento vai ser daqui a 5 meses. Eu posso já entrar hoje para pedir daqui a 5 meses? Pode. Você pode entrar no mínimo com 30 dias com a documentação toda bacana. Entendi. Você pode, quanto mais antecedência, até melhor. A gente analisar algum problema, né? Algum problema que possa acontecer. Entendi. Agora, eu vejo, a gente aqui na BMEX sempre utiliza vocês, né? Agora, eu queria passar num assunto aí interessante. Por mais que eu vejo os esforços da Mútua e tudo, o que vocês estão fazendo em relação assim, ao marketing mesmo? Por exemplo, às vezes eu visito obras e tudo e sempre falo da Mútua. E eu vejo que um percentual muito grande de engenheiros, eles não conhecem a Mútua. Então, quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo, eu vejo o trabalho de vocês na internet, é sensacional, mas eu acho que tem que ter essas palestras e tudo, mas continuar esse trabalho de vocês, para continuar, porque as pessoas não têm que saber mais disso. Eu não sei como melhorar, porque eu sei que vocês fazem, né? Como fazer para melhorar o que vocês estão fazendo? O engenheiro, ele é meio desligado, tem hora que não é ser antissocial. Então, se a gente vai nas escolas, vai nas associações, participa de exposições, estamos lá no estande do CREA, muitas vezes o CREA é um parceiraço nesse tipo de evento. E quantas vezes você marca uma palestra numa associação, você vai escolhe pouca participação. O engenheiro, infelizmente, ele é pouco participativo no que diz respeito a isso. A saída realmente são as divulgações. As divulgações através do divulgação. E eu acho assim, isso aí já tem que ser uma deliberação a nível nacional, não sei se o Elton vai concordar comigo, porque a comunicação, ela, se fosse um pouco descentralizada, porque a grande mídia está centralizada na sede. Por quê? São características diferenciadas. A mesma mídia que faz lá no Nordeste não pode ser feita aqui para o Sul.
Então, assim, e, por exemplo, e nem para dentro do espaço Minas Gerais. Então, tem veículos que podem ser utilizados dentro do nosso específicos para Minas, que às vezes, se fosse melhor, por exemplo, eu vejo, existe a multa da OAB. Sim. Eu vejo nos ônibus falando sobre ele, entendeu? Então, assim, tem algumas mídias que você tem que fazer um estudo, ter uma agência aqui contratada para esse determinado fim, para você estudar o nosso território. Como é que você vai chegar isso lá no interior, como é que você vai fazer na capital, porque são específicos. O que serve aqui, o fato da gente estar do Arroio ao Chuí, não quer dizer que se a gente for fazer no Nordeste, por exemplo, no Maranhão, serve para ser agora, igual a Minas. A aproximação, o approach é de acordo com o local, né, o território. Assim, eu acho que uma das coisas que mais converte pessoas é o depoimento de alguém que utilizou o muito importante. E fala para o colega vai fazer assim aquela cara. Quantas vezes a gente não vai em evento, fala sobre os benefícios? Eles ficam com cara de olha assim, não tem, não, estão mentindo para nós. E a pessoa não se associa. O engenheiro está ali no evento de engenharia, tirou o tempo, a gente foi ali, falou 10, 15 minutos, né? Porque às vezes o tempo é curto, né? E o bendito não associa. Então, assim, tem hora que é até difícil de encontrar motivo. Até a minha experiência, eu cheguei para o colega, falei da multa, eu sou sócio da multa, tem isso? Tem. Aí quando ele me ligou, falou, eu peguei o dinheiro lá, chegou rapidinho para mim. Quer dizer, ele nem sabia e era associado à multa. Está pagando sem saber. Aí já não é uma responsabilidade de vocês. Não, o cara não já não sabe, entendeu? É um negócio difícil. Bom, primeiro, para a gente finalizar, gostaria de agradecer muito a vocês. Assim, confesso que muita coisa, apesar de ser associada antes de utilizar, eu não sabia. Você imagina aquela pessoa que você vai falar, igual você falou, uma vez lá e não sabe. E aí, tem um benefício que me veio agora na cabeça, que você correu atrás dele. A gente tem em Minas Gerais, na área de concessão da CEMIG, um benefício com a Popsol. Nós temos desconto. Da energia por assinatura. É tanta coisa que a gente tem de bom. E que concede 24% de desconto na conta da CEMIG. Então, é um benefício que a pessoa pode utilizar logo depois de se associar. Não precisa quem já tem esperar um ano. Aí eu não sei como é que é. Às vezes a pessoa já tem um benefício. Por exemplo, eu tenho um benefício já nisso aí. Você acha que pode complementar? Acho que não. Acho que é um só e separados, né? Eu acredito que sim. O que você pode ver, eu tenho a empresa X, ela está me concedendo 15. Você vai para nós, vira 24. Você leva 24. Acaba o outro. O mercado é que regula isso, né? A sua escolha. Então é interessante, você falou, vê lá se o seu for maior, se for acrescentar, melhor ainda. Se não for, vem cortar. Aí você pode mudar para a gente. Isso. Bom, Júlia, vou começar pela Júlia aqui. Júlia, gostaria que você fizesse seus agradecimentos, foi muito interessante. Muito obrigado pela presença de vocês. Conte sempre com a BMEC, até porque eu sempre conto com vocês para ajudar os profissionais, tá bom? Eu quero agradecer a todos, tá? Que vão estar com a gente nesse podcast. Quero agradecer a BMEC, que é uma parceirona da multa de muitos anos. E o que eu posso falar é muito obrigada e que estamos lá para atender vocês da BMEC, tanto na associação quanto os profissionais, né? A multa, como fala, a multa de todos. Então, nós somos parceiros, nós profissionais já somos parceiros da multa, já somos, porque nós contribuímos para que ela exista. Então, eu quero agradecer do fundo do coração por essa oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigada, boa tarde. Faço minhas as palavras da Júnia também, agradeço a oportunidade que a BMEC nos concedeu aí, falar realmente que a gente precisa, aquele associado que faz a utilização, levar, né, espalhar a palavra, irmão, né, porque realmente espalha a palavra, que realmente, assim, muitos profissionais não conhecem os benefícios e o valor da anuidade é muito pouco perante os benefícios que são oferecidos, que podem ser usufruídos, né? Como eu te falei, se você pega uma anuidade de 170,
tira 52,50 para poder ir para o Tecnoprev, que é um recurso que você vai ter acesso a ele no futuro. Sim. Né? Você ou seus familiares. E você divide, né? Você sobra menos de R$120 nessa conta. Sim. É menos de R$10 por mês para ser associado da mútua. Então é muita vantagem para muito pouco dinheiro, vale muito a pena. Então venha ser mútua com a gente. Obrigado. Bom, o podcast Engenharia em Foco termina aqui. Muito obrigado e siga a ABMEC nas redes sociais. E a mútua também. E a mútua também. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Engenharia em Foco. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor a atuação da mútua, seus benefícios e sua importância para estudantes, profissionais e para o fortalecimento da engenharia brasileira. Agradecemos imensamente aos nossos convidados pela participação e por compartilharem tanto conhecimento e experiência conosco. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo os nossos canais, compartilhe os episódios, compartilhe as nossas redes sociais e fortaleça a engenharia, a agronomia e as geociências no nosso país. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.